A grande motivação do profeta Isaías, na verdade, a grande motivação do Senhor Deus no livro de Isaías é chamar Israel ao arrependimento. Nós acabamos de estudar o livro de Deuteronômio, onde o Senhor faz severas advertências ao seu povo sobre que consequências virão sobre eles se eles desobedecerem. E eles não dão ouvidos ao Senhor. Então nós vamos ver aqui no capítulo 1 de Isaías como Deus diz que os seus filhos são corruptos. Alguns ensinamentos nesse capítulo que eu e você precisamos estar atentos a eles, para que eu e você não estejamos cometendo esses mesmos erros, tá bom? Então fique comigo aqui até o final, porque eu tenho certeza que vai ser bênção na sua vida. Lembrando que, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, tá? Clicando no botão vermelho aqui embaixo. Clique no sininho e ative todas as notificações. Não esqueça de deixar o like. O seu like ajuda demais na divulgação e vai fazer com que mais pessoas sejam alcançadas. Se você quiser ter acesso a conteúdo exclusivo, basta se tornar membro, clicando no botão Seja Membro aqui embaixo. E se quiser ficar mais conectado, me siga lá no Instagram, @DiegoNascimento316. Amém? Vamos lá? Isaías capítulo 1, a partir do versículo 1, está escrito assim: Visão que Isaías, filho de Amós, teve a respeito de Judá e Jerusalém durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. É importante ter em mente que o livro foi ministrado pelo Senhor Deus por meio de uma visão. E aqui a visão pode ter sido durante um sonho, pode ter sido o próprio profeta acordado ou enquanto ele estava em oração. De toda forma, foi durante uma visão que o Senhor Deus revelou o conteúdo desse livro a ele. E em que período o profeta Isaías ele ministrou? Ele ministrou durante o reinado de alguns reis, Uzias, Jotão, Acás e Ezequias. Durante o período de 4 reis, ele esteve lá sendo o porta-voz do Senhor Deus sobre Judá. É importante lembrar também que aqui, meus irmãos, nessa época, o reino do norte está prestes a desaparecer. As tribos que ficaram do outro lado do Jordão, como a meia tribo de Manassés, Ruben e Dan, elas estão prestes a desaparecer. Não, perdão por essa informação. Na verdade, aqui o contexto, o reino de Israel já está dividido entre reino do norte e entre reino do sul. Essa divisão aconteceu durante o reinado de Salomão. E o reino do norte, que é Israel, se tornou ainda mais devasso. E por causa disso está prestes a desaparecer. O reino do norte, Israel, desaparece definitivamente. O que nós estamos lendo aqui e o que nós temos hoje em dia, é que nós chamamos Israel, são os remanescentes de Judá. Os remanescentes da tribo de Judá, tá? Essa informação é importante porque muitas vezes nós estamos chamando Israel e achamos que são todos os israelitas, são todas as tribos, mas não. O que nós temos hoje é o remanescente de Judá, assim como o Senhor Deus havia prometido ainda lá em Gênesis 49, por meio de Jacó. Ele mesmo faz essa declaração sobre como Judá se destacaria dos seus irmãos. Então, essa profecia é para Judá. Versículo 2: Ouçam, ó céus, escute, ó terra, pois o Senhor falou, criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi reconhece o seu dono e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel nada sabe, o meu povo nada compreende. Ou seja, o Senhor Deus se relaciona com um povo que não o conhece. O Senhor Deus se relaciona com um povo que ele elegeu, é o seu povo, mas o seu povo não o conhece. E o Senhor Deus ele vai além, porque ele diz, olha, o boi possui uma natureza diferente do ser humano, mas o boi, ele conhece o seu dono. Assim como o jumento conhece também o seu proprietário, mas Israel não me conhece. É o ser humano hoje dizendo que Deus não existe. É impressionante, irmãos, como Deus nos fez para ser a coroa da criação, mas como essa coroa da criação se revolta contra o seu Criador. Isso é uma coisa diabólica mesmo, isso é uma coisa do pecado mesmo. Seus filhos não o conhecem. Versículo 4. A nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores
filhos dados à corrupção. Abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e o rejeitaram. Os filhos do Senhor Deus são corruptos. Filhos corruptos, carregados de pecado, carregados de iniquidade. Uma das marcas, dessa profecia é a injustiça social, é o descaso com o pobre, é a corrupção entre os pastores, entre os líderes religiosos da época. O Senhor tem uma profecia pesada contra esses três grupos de pessoas. São filhos corruptos. Eles conhecem a vontade de Deus, mas vivem em iniquidade. E o pior dessa geração aqui, meus irmãos, é que eles têm uma vida dupla. Eles se fazem de religiosos, eles se fazem de pessoas que temem a Deus, mas vivem uma vida de devassidão. Versículo 7. A terra de vocês está devastada, suas cidades foram destruídas a fogo. Os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros diante de vocês e devastados com a ruína que eles costumam causar. O comentário que eu utilizo como base, como reforço aqui para o nosso fundamento teológico, o autor diz o seguinte: o reino do norte, que são as 10 tribos de Israel, caiu em 722 a.C. E aos assírios que buscavam conquistar toda a área sírio-palestina. Isaías escreveu especificamente para o reino do sul, que é Judá, que é constituída pelas tribos de Manassés, Benjamim e Judá. Que cairia para o Império Babilônico pouco mais de 100 anos depois, em 586 a.C. O que é que isso significa? Significa que a profecia de Isaías, ela antecipa o cativeiro babilônico. O que é que significa? Que se eles tivessem obedecido, se arrependido, eles não teriam, meus irmãos, ido para o cativeiro. Mas a desobediência deles fez com que eles, em Jeremias, acabassem se tornando cativos da Babilônia. Versículo 8. Por isso que o Senhor Deus, através de Isaías, aqui, só antes de ir para o versículo 8, o Senhor já está antecipando, através de Isaías, que a terra deles ficará devastada. Versículo 8. Só restou a cidade de Sião, como tenda numa vinha, como abrigo numa plantação de melões, como uma cidade sitiada. Se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodoma e semelhantes a Gomorra. Ou seja, eles só estavam vivendo ainda, só existiam ainda por causa da graça de Deus. Porque o pecado deles, meus irmãos, já havia ultrapassado os pecados de Sodoma e Gomorra. Eu preciso confessar a vocês que é assim que eu sinto a nação brasileira. Nós já ultrapassamos em muito os pecados de Sodoma e Gomorra e só estamos aqui por causa da graça de Deus. Mas as muitas turbulências que nós vivemos na economia, na política, na saúde, em todos os outros campos, eu tenho certeza absoluta que são consequência dos nossos muitos pecados. Assim como Judá ela foi ferida pelo Senhor Deus, nós muitas vezes somos feridos pelo Senhor por causa das nossas transgressões como nação. Qual é a grande lição aqui? Deus ele chama a nossa atenção. Ele chama, irmãos, a nossa atenção. Antes de um grande mal, antes de o Senhor Deus nos disciplinar por causa do pecado, o Senhor Deus ele nos avisa. Ele deseja ter acesso ao nosso coração, mas um coração endurecido e mau tende a não ouvir a exortação do Senhor Deus. Tende a não ouvir. É muito importante que eu e você tenhamos o cuidado de cultivar um coração sensível. Martinho Lutero, muitos o consideram exagerado nesse sentido. Mas Martinho Lutero ele preferia pecar pelo excesso. Então ele apresentava muitas orações a Deus de arrependimento. Constantemente ele estava pedindo perdão ao Senhor, quebrantado, se humilhando. Eu imagino, meus irmãos, que deve ser também a nossa atitude. Nós devemos converter o nosso riso em pranto, a nossa alegria em tristeza e nos humilhar na presença do Senhor nosso Deus. É tempo de arrependimento, arrependimento para restauração. Essa é a vontade do Senhor Deus para a nossa vida. Amém?